Alguns deputados e senadores vão figurar muito aqui nos noticiários do nosso canal. Entre algum deles, eu posso citar o Gaia, o Girão, o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, o Mourão, o Eduardo Bolsonaro, o Kim Kataguiri, dentre outros, tá? O Nicolas Ferreira. Então a gente vai falar muito. Espero que na maioria das vezes elogiando, mas quando eu precisar criticar, eu vou exercer esse meu direito de cidadão que eu tenho. Entenda uma coisa: a primeira coisa que a gente precisa é ter consciência política e entender que todos que estão lá, mesmo aqueles que a gente gosta, são nossos funcionários. Eles trabalham para a gente, fazem o que precisam fazer porque nós pagamos os seus salários. Então hoje eu venho com muito prazer nesse vídeo trazer elogios a alguns deputados, mas a hora que precisar da crítica, eu vou criticar na condição de cidadão, tá bom? E é isso. Hoje é dia 8 de fevereiro, tá, pessoal? Tô perdido aqui no tempo já. Dia 8 de fevereiro, esse é o terceiro vídeo do dia, tá? O vídeo das 4 horas da tarde. Estou aqui tomando um café com você e trazendo informação importante. E a gente vai trazer, logo de cara, uma informação do Gustavo Gaia, que é deputado federal eleito pelo estado de Goiás. Olha só, ele fez essa postagem pequena, simples, mas que tem um valor que vocês não têm noção do quanto. Ele postou o seguinte: CPMI do abuso de autoridade, assinado, né, o sinalzinho de ok. E CPMI do dia 8 de janeiro, ok, assinado também. Tá. Primeira coisa, vamos entender o que é CPMI e o que é CPI. Qual a diferença? A gente está brigando por algumas CPIs. O que é a CPI? É a Comissão Parlamentar de Inquérito. E a CPMI é diferente? Não, é a mesma coisa. Só que a CPMI é uma comissão mista. Ó, presta atenção. Nós temos o Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, nós temos duas casas. Uma, que é a Casa Baixa, que fica com aquele, tipo um copo virado para baixo, onde os deputados ficam. E a Casa Alta, que é tipo o prato virado para cima, é onde os senadores ficam. Os dois juntos formam um Congresso Nacional. Tanto os deputados podem abrir uma CPI, assim como também os senadores podem abrir uma CPI. Ou os dois juntos podem abrir uma CPMI, uma comissão de inquérito mista, por isso que ela chama CPMI, tá? Então, deputados e senadores assinam em conjunto para fazer a investigação de atos do governo, de atos importantes, de atos do judiciário. O que é a CPMI do abuso de autoridade? A CPMI do abuso de autoridade é a CPI da toga, tá? Ela que vai avaliar se as condutas firmadas pelos ministros do STF estão condizentes com a separação dos três poderes. Por exemplo, poderia o ministro Alexandre de Moraes ter ligado para os senadores pedindo voto para Pacheco? O artigo 39 da lei de impeachment diz que não. E por que nenhuma medida foi tomada? Então, essa é a CPMI do abuso de autoridade ou a CPMI da toga, a mesma coisa. E Gustavo Gaia assinou e estão correndo atrás das assinaturas. 1/3 de assinaturas já é suficiente para abrir a CPMI do abuso de autoridade ou da toga. A CPMI de 8 de janeiro, também conhecida como CPMI ou CPI dos atos antidemocráticos, essa está dando o que falar, tá? A Soraya Tronic já tinha colhido assinaturas, mas virou o ano, as assinaturas acabam. Agora, os mesmos do PT e da esquerda que assinaram não querem mais assinar. E agora o papel é da direita, porque a direita quer averiguar o que aconteceu no dia 8, o que realmente houve, se haviam infiltrados ou não, e por que o Lula colocou sigilo nas imagens do Congresso, da Câmara, do Senado, do STF e do Palácio do Planalto. Alguma coisa de errada, pode ter certeza que não está certo, tá? Então, é isso que eles querem averiguar, e eu começo aqui trazendo a fiscalização do trabalho do Gustavo Gaia como positiva. Parabéns, Gustavo Gaia, mas não vem ficar bravinho na hora que eu for criticar também não, que se errar eu critico, tá? Bora lá, pessoal! Outra matéria importante, essa aqui é do Pleno News, tá? E essa aqui vale a pena a gente fazer análise aqui. O Alexandre de Moraes, ele está mudando a postura dele drasticamente. Vocês estão percebendo que eu estou trazendo mais informações no sentido de que ele está amenizando as prisões que ele solicitou,
aquelas atitudes que está sendo criticado, inclusive, por vários juristas, pela mídia internacional, vocês conseguem perceber que está havendo agora está amenizando, né? O que o Alexandre de Moraes fez? A defesa do Daniel Silveira, você deve lembrar do Daniel Silveira, tá? Que é aquele que quebrou a placa da Marielle e falou, proferiu ofensas contra o STF, o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo, tá? Então ele perdeu o mandato num dia, no outro dia ele foi preso, e ainda tem até uma discussão se ele poderia ter sido preso ou não, por causa do indulto que o Bolsonaro tinha dado, tá? Mas, na prática, não foi ilegal a prisão do Alexandre de Moraes em relação ao indulto, tá? Então, o indulto não protegia o Daniel Silveira, até porque o indulto não era ato jurídico perfeito, estava sendo questionado, tinha um questionamento jurídico. Então, já é uníssono aqui na comunidade jurídica que o indulto não protegia o Daniel Silveira. Agora, se a prisão dele foi moral ou imoral, legal ou ilegal, aí já é outro questionamento, pelas falas dele, é outra história, tá? Mas o indulto não protegia ele, isso aí a comunidade jurídica já entende. A grande questão aqui é que os advogados apresentaram um pedido de defesa e falou, olha, Alexandre de Moraes, a multa que você aplicou não existe base legal, você fundamentou em qual artigo, de qual lei? Não existe nada que justifique a multa que você aplicou. Não existe um fundamento legal para essa aplicação dessa multa de mais de 4 milhões de reais. E também, você está mantendo ele preso por quê? Qual a justificativa da manutenção dele preso? Haja vista que ele não oferece perigo para os ministros do STF, não oferece perigo à sociedade. Qual o motivo da manutenção dele preso? Alexandre de Moraes, via de regra, em alguns atos anteriores, ele poderia até aplicar outra multa contra os advogados, ou contra o próprio Daniel Silveira novamente. Dessa vez, não. Ele abrandou, deu um prazo de 15 dias para que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, manifeste sobre a soltura ou não do Daniel Silveira. Na prática, o que um procurador me relatou? O procurador me relatou que o Ministério Público, por si só, ele está assim, questionando muito as decisões do Alexandre de Moraes. O Ministério Público já puxou o pé no freio e falou, Alexandre de Moraes, para aí, né? Tá passando. Então, teve um break e agora a gente vê que o Alexandre de Moraes está submetendo muito mais as suas decisões ao PGR, e é isso que a lei manda. Então, ele está fazendo nada mais do que o protocolar, agora ele está cumprindo a lei. Se tem um pedido, não vai para a PGR avaliar, porque a dona da ação penal é o que no direito a gente chama de custos legis, ou seja, o fiscal da lei, o senhor da lei, do processo, o custos legis é o Ministério Público, que é o PGR, e não o Alexandre de Moraes, que é o Judiciário. Então, estava havendo uma subversão de valores aqui entre o Judiciário e o Ministério Público, agora volta à normalidade. Quem tem que decidir, opinar pela manutenção ou não do Daniel Silveira na prisão é o PGR, e não Alexandre de Moraes, que inclusive é réu, vítima e acusador. Tem alguma coisa errada. E julgador, né? Tem alguma coisa errada nisso aí. É um verdadeiro tribunal de exceção. Bora falar de mais um parlamentar aqui também. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu tô falando da atuação dele, tá? Não tô pedindo para você ser amigo dele. Sérgio Moro já começou fazendo algumas medidas interessantes. Uma delas, já apresentou um projeto para que o COAF não possa estar dentro de um ministério. Tem que estar dentro do Banco Central de forma independente. Assino embaixo, perfeito, tem o meu moral, essa ação do Sérgio Moro. Também, Moro agora apresentou outro projeto e Moro defende um mandato de 12 anos para ministros do STF e pede que o Senado assuma agora um protagonismo sobre isso, tá? Mais do que justo, um absurdo, uma aberração, a questão da vitaliciedade de ministros do STF, isso não tem que ser mandato, e preferencialmente, não tem que ter essa história de ser escolhido por presidente, não. Tem que ser votado, eleição, o povo tem que escolher. Quem tem um conhecimento jurídico notório, um advogado notório, que tem as prerrogativas, que candidate-se e concorra a uma vaga no STF, assim como o presidente faz, e que tem o seu mandato ali por um período, assim como o presidente tem. Moro ainda é benevolente, fala em 12 anos. Para mim, 8 anos igual o senador já está passando de bom. Então, para mim, não tem que passar de 8 anos, tá bom? Vamos lá, bora falar de informação. Se tem uma coisa que muita gente está pedindo para que eu fale, é sobre as pessoas que estão presas, tá? Que estão presas nos presídios, na Papuda, por exemplo, e lá
no presídio feminino. O senador Plínio Valério, e aqui é onde eu tento trazer para vocês um pouco mais de coerência nas ações, tá? O brasileiro, ele é muito emocional, ele age muito com um ímpeto de momento. Então, se um deputado, um senador comete algo errado, ele é ruim para o resto da vida, é traidor. Não é bem assim. O Plínio Valério, ele nos deixou descontentes ao votar ao Pacheco. Mas não é por isso que eu vou deixar de fiscalizá-lo e tê-lo como um traidor o tempo todo. Ele faz uma boa oposição ao PT. E olha só, o Plínio Valério, que é do Amazonas, está indo a caminho do presídio da Papuda para visitar os amazonenses presos na manifestação do dia 8 de janeiro. Daqui a pouco ele vai divulgar novas informações e eu vou trazer para você. O que nós queremos saber, o que é o intuito nosso de saber? Teve denúncias de maus tratos, principalmente contra as mulheres. Teve denúncias de violações, inclusive de direitos humanos, principalmente em relação às mulheres. O Plínio Valério vai fazer essa averiguação e vai trazer essas informações, inclusive em consonância com a Defensoria Pública, que já tinha emitido essa nota. A gente precisa saber como esse pessoal que está lá, porque muitos a gente sabe que estão presos lá injustamente. A gente sabe disso. Teve muitos que estavam na frente dos quartéis que não tinham nada a ver com os atos dos dias 8 e estão lá pagando o pato como bode expiatório. Vamos falar do Guilherme Boulos, tá? Esse aqui é deputado federal eleito pelo PSOL, tá? Se tem uma polêmica que está acontecendo é a questão da autonomia do Banco Central. Eu vou tecer comentário mais ainda sobre esse assunto, porque esse assunto é importante. Lula trouxe um comentário aqui, ó. O Boulos trouxe. O Lula foi eleito por mais de 60 milhões de brasileiros. E o presidente do Banco Central? Questiona Guilherme Boulos. Pois é. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? E se tem uma coisa que cola bem para uma população menos esclarecida, uma população que é do jeitinho que eles gostam, sem estudos, sem recursos, sem investimentos, uma população que, sabe, mal tem condições de pensar no que vai comer amanhã. Esse tipo de gente, eles entram num discurso populista de forma fácil. Olha só, Lula teve 60 milhões de votos e o presidente do Banco Central? Vamos lá, deixa eu lembrar uma coisa para o Boulos. Artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Tá? Ou diretamente, os representantes eleitos definiram a autonomia do presidente do Banco Central. Então, por aí si só, todos os votos de cada senador que votou definiu a autonomia, ou cada deputado que votou, eleito pelo povo, escolheu a autonomia do Banco Central. E o presidente da República da época, que diga-se de passagem, estava fazendo um trabalho melhor que o atual, assinou. Ou seja, todos os votos do Bolsonaro também foram configurados numa caneta. Então hoje o presidente do Banco Central está nessa base de autonomia porque a lei assim o definiu. Então esse discurso é um discurso populista, um discurso mentiroso. Mas já que você citou, eu venho concordar com o Boulos, tá? Não me xinguem, tá? Mas eu vou concordar com o Boulos. Realmente, tem gente que precisava ser eleito, porque tem muitos poderes na mão e não foram eleitos. Boulos, que tal ajudar a gente a defender a eleição para os ministros do STF e o mandato de 8 anos? Afinal, os ministros do STF podem até afastar governador eleito pelo povo. Entretanto, vou te lembrar que eles não foram eleitos. E até você disse que o Alexandre de Moraes é golpista, quando chama o Temer de golpista também. Fala diretamente ao Alexandre de Moraes, eu gostaria muito de ver você tentar, tá? Eu gostaria de ver a sua coragem de chamar, não o Temer, mas eu queria ver você chamar o Alexandre de Moraes de golpista. Ou o Alexandre de Moraes de alguém ilegítimo, uma vez que, na sua visão, foi um golpista que colocou ele lá. Seria interessante, Boulos, gostaria de ver isso acontecer, tá? Mas lembro, tá? Vamos defender a votação por os ministros do STF, já que você está levantando essa base. Vamos lá, vamos falar do William Wack. Pensa vamos dizer assim, um jornalista coerente, tá?
Tá bom. E de vez em quando ele faz algumas críticas ali, mas eu gosto da coerência de muitas coisas que ele fala. Tá? Eu gosto. Eu sei que eu vou ser criticado, mas eu acho ele coerente. E o que ele falou agora? Ele falou que o Lula, até que enfim, passou a entender o quanto o mercado é forte. E ele usa esse discurso dos juros como uma questão de poder. Nem a mídia, que nesse momento, a essa altura, deveria ter uma lua de mel com o Lula, não está tolerando. Eu estou vendo que esse divórcio aconteceu rápido demais. E o próprio William Wack, toda a mídia está falando. Qual é a do Lula vir com esse discurso populista, retrógrado, de atacar os juros? É simples. Todo país que tem uma ideologia, principalmente uma ideologia esquerdista, ele tem essa teoria de atacar os juros, de atacar a autonomia do Banco Central. E aí a gente pode ver alguns exemplos de países que fizeram isso. A gente vê a Argentina, que já foi uma nação considerada desenvolvida aqui na América do Sul. E hoje está tendo que lançar a nota de 2.000 pesos para valer menos de R$ 40. A gente tem também a Venezuela, que você vê o maior êxodo humano de todos os tempos, mais do que a guerra. Você vê Cuba, onde as pessoas enfrentam tubarões para tentar enfrentar um canal para chegar nos Estados Unidos para ter dignidade de vida. Pois é, tem gente batendo palma pro discurso de Lula. Cuidado, viu? Tá? Quando o barco afunda, os tripulantes todos do navio afundam junto, tá? A não ser aqueles que têm condição de comprar um bote. Você é o que tem condição de comprar um bote? Se não, está defendendo os juros na canetada e mexer no Banco Central? Cuidado, você pode se afogar. Vamos lá, pessoal. Último vídeo aqui última matéria agora desse vídeo. Essa matéria aqui é da CNN, tá? E isso aqui é importante você entender. O PL, que é o partido do Bolsonaro, PL, e o PT entraram em mais uma briga. Agora já é o quarto turno, tá bom? Vamos entrar no quarto turno agora. Eles resolvem disputar o comando da comissão que acompanha as despesas do governo na Câmara, tá? Eu estou falando aqui a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês agora. E aqui nessa comissão é o seguinte: a deputada Bia Kicis, que é do PL, ela quer ter o protagonismo aqui e quer ter a direção dessa comissão. A comissão, ela traz para os seus dirigentes o poder de fiscalizar tudo que é gasto do governo. O que o PT quer? O PT quer isso nas suas mãos. Ou seja, o PT quer fiscalizar os seus próprios gastos. Então, vai aqui um parênteses. Quem acompanha o meu canal há muito tempo sabe que a gente tem muitas ideias de projeto aqui. Primeira coisa, eu vou encaminhar a uma série de deputados aqui um projeto de lei. Não é justo e não é lógico que o partido tenha a presidência que fiscaliza o seu próprio governo no partido. Ou seja, não tem como você pôr o PT fiscalizar o governo do PT. Então tem que ter uma vedação legal dentro do regimento interno da Câmara para que o PT não possa ter a fiscalização do seu próprio governo. A gente já viu o que dá nisso, né? Você confiaria no PT abertamente para que ele se autofiscalize em uma comissão? Não dá, né? Então o que o PT poderia fazer aqui, o que o governo poderia fazer, é implementar aqui, é incluir um dos seus aliados, o PSOL, o PV, e aí, meu amigo, cabe a disputa. Só que a questão aqui é pelo número de parlamentares. Então, só para deixar claro, nunca que um PSOL ou um PV da vida vai dar conta de disputar com o PL. Então, seria uma maneira, uma forma de manter essa comissão nas mãos da deputada Bia Kicis, fiscalizando cada centavo que o governo federal gasta fazendo oposição séria. E é assim que eu acho que tem que ser. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Deixa o seu comentário. Será que você concorda com o projeto de lei que eu propus agora? Tá? A gente vai encaminhar e vamos torcer que os deputados e senadores façam o papel deles. Eu vou encaminhar a ideia para eles e eles poderiam agir dessa forma. Ou talvez tem alguns deputados que estão assistindo, tá? Teve um deputado que me ligou essa semana e falou: assisti seu vídeo, você falou uma coisa ali que eu não gostei, hein? Falei, tudo bem, tá? Vocês sabem de que eu tô falando. Mas tá bom, tá? É assim que funciona. Então, se os deputados estiverem assistindo, que já o façam o projeto de lei. Se não tiver, eu vou mandar mensagem para eles também. Deixa um comentário aí. Último recadinho para vocês, pessoal.
Se você gosta de evoluir como pessoa, tá aqui na descrição o link do meu livro, tá? Que eu escrevi, 20 regras para a vida. Ali eu peguei 20 pensadores, sintetizei ali as maiores frases deles e trago uma opinião. É um vídeo de um livro de crescimento pessoal. Valorzinho simbólico de R$ 5,99. Se você puder, você vai adquirir conhecimento e ainda ajuda a gente aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto com vocês às 7 horas da noite, tá? Pra gente jantar junto e falar um pouquinho mais sobre política. Bora lá?